Olá, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta para a nossa aula de número 4, que aqui nós vamos ver aí, está aí na sua página 38, algumas características do testificado do Espírito Santo. Nós vamos ver aí algumas características que são importantes, que trazem confirmação, testificam aquilo, da parte de Deus no nosso espírito, amém? Você pode ver aí que de todas as percepções do nosso espírito humano, certamente o testificar do espírito é aquela mais importante. Esse testificar, o mesmo que alguns irmãos chamam de testemunho interior, é algo que o Espírito Santo ele fala, diretamente aqui, ele fala no nosso espírito, ele testifica algo no nosso espírito. Esse é o testemunho interior. Essa é a verdade, que só o Espírito Santo pode trazer, que essa verdade, que nos trazer essa confirmação. Não é algo natural, mas é algo, espiritual, sobrenatural, em que nós podemos confirmar por meio apenas, do Espírito Santo. Nós podemos ver aí que lá em Romanos 8,16 fala: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quem testifica? O próprio Espírito Santo. Se hoje nós podemos abrir nossa boca e dizer assim: eu sou filho de Deus, esse testificar não vem de nós mesmos, não vem do nosso natural, mas vem do Espírito Santo em nós. E aí você pode ver também em Gálatas 4,6: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Que Abba, Pai quer dizer paizinho, papaizinho. O próprio Espírito, clama no nosso espírito. Hoje nós podemos clamar e dizer Abba, Pai, por meio do Espírito Santo. Amém? E quando o Espírito Santo fala ao nosso espírito, ao seu e ao meu espírito, normalmente eu e vocês não vamos ouvir uma voz audível. Isto é o que chamamos de testificar do Espírito. Trata-se de uma completa convicção a respeito de algo. Você sabe que sabe, mas não sabe como sabe. Apenas sabe que é assim, no seu espírito. Você sabe, eu sei que sei, mas eu não sei explicar naturalmente. Mas eu sei que sou filho de Deus por meio do Espírito Santo. Eu sei que eu sei disso, mas não é algo natural, que a gente podemos testificar isso de forma, racionalizar isso, mas é algo espiritual, como eu estou falando, E a pergunta é: como posso discernir a voz desse testemunho interior, O que diferencia o testificado do Espírito Santo de um pensamento comum? Gostaria de lhe dar 7 características do testificar do Espírito, Vamos ver aí 7 características. E a primeira característica que está aí, na sua apostila, é o testificar do Espírito. O testificar do Espírito é diferente de um pensamento ou raciocínio, como a gente tem falado aqui. O testificar do Espírito não é um conhecimento mental ou um raciocínio lógico. Se o que você pensa está tendo é apenas uma ideia engenhosa, então provavelmente não é o testemunho interior. Nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes nós temos ideias que são assim, aí a gente pensa que é algo que está vindo do nosso espírito. Não, mas só uma ideia da nossa mente, algo que nós estamos raciocinando, assim, aí é uma ideia engenhosa. Nós temos que ter muito cuidado com essas coisas, para a gente não cair, no engano. Uma ideia de fazer: Deus está fazendo isso, está falando isso para me fazer isso, e às vezes isso não vem da parte do Senhor, mas algo da nossa mente. Nós precisamos, amado, bato na tecla, termos um espírito audível, um coração sensível, atento para discernir, aquilo que vem do nosso espírito, aquilo que vem de dentro para fora, do Espírito Santo no nosso espírito, e assim a gente dá o passo, entendeu? Não é um pensamento, um raciocínio, não é uma coisa assim que, não se trata da mente, mas do espírito, viu? Não se trata de algo mental, da nossa mente aqui, mas do Espírito Santo no nosso espírito, amém? E a segunda característica aí que nós podemos ver, desse testemunho interior, testificar interior do Espírito, é o testificar do Espírito não é uma sensação física,
né, física, você não vai ter uma sensação física, já que o testemunho interior é a voz do Espírito Santo em seu espírito. A gente podemos ter algumas sensações físicas, né? Tipo assim, frio na barriga, sentir assim o coração palpitando, né? São algumas sensações físicas, né? Mas assim, nós temos que ter também, estamos atentos, por quanto que esse certificado às vezes vai, né? Quando eu estou aqui falando com você, vou ministrar a aula, dá um frio na barriga, o coração palpita assim, mas não é sabe, uma coisa no dedão, né? Um apontado no dedão, sabe? Algo físico, porque é algo que vem do nosso mais profundo, né? Vem do nosso interior, né? Esse certificado do espírito não é uma sensação física, mas no nosso espírito, é algo espiritual. E a terceira característica aí nós podemos ver é o certificado do espírito é melhor identificado quando eliminamos as outras vozes. Pessoas imaturas misturam seus preconceitos pessoais, gostos e preferências como algo divino, e sempre que são contrariadas dizem que o espírito está triste. Elas não têm o testemunho do espírito, mas apenas suas próprias emoções. Quer dizer, é aquela coisa que nós batemos na tecla aqui, né? Não seja um crente almático, né? Ser almático, ser cristão almático, crente, é uma tragédia. Não sejamos crentes almáticos que vivem nas suas emoções, sentimentos, porque ainda isso fala de ser imaturo, mistura as coisas, são cheios de preconceitos, né? E às vezes porque tipo, escuto uma música, sabe, uma música que é mundana, mas ela não tá ali falando de algo imoral. Não, tem músicas ainda que são do mundo, que falam de amor, mesmo que não seja evangélico, gospel e tudo, mas falam de amor e tudo. Aí às vezes a pessoa vai porque ela não gosta daquele tipo de música, porque não fala com ela vai e condena e já, entendeu? Cheio de preconceitos, porque ela não, mas realmente é porque ela não gosta. Nós temos que ter cuidado, né, amado? Devemos ter a mente e o coração aberto, sabe, para discernir as coisas, não ficar condenando as coisas. Às vezes a pessoa vai gostar ali de uma música que você não gosta, mesmo ainda sendo, devemos respeitar isso, amado. Eu creio que o respeito ele deve estar acima de muitas coisas, né? De coisas que a gente, regras, condutas, sabe, que a gente possamos estar aqui colocando, impondo na vida das pessoas. Nós temos que ter cuidado com isso, viu? Um certificado do espírito é melhor identificado quando a gente elimina outras vozes que são sabe, fora, né? A gente elimina e fica com aquilo que vem de dentro, amém? E o quarto aí característico, o certificado do espírito é uma sensação de paz, né? Como a gente já falou nas aulas anteriores, o certificado do espírito é uma consciência de paz, e é a paz de Deus que está além da compreensão, raciocínio lógico, lógica e sensação física. É a paz que excede todo entendimento humano, né? Essa paz que vem de Deus, que você não consegue nem explicar ela, né? Definir essa paz, mas você consegue. Você diz, rapaz, eu estou sentindo uma paz tão grande no meu coração. Sabe, amados, a paz para o mundo é quando está sem guerra, mas para nós cristãos não é. A paz, mesmo o mundo em guerra, mesmo o mundo em tribulações, né? Aflições, nós vivemos e continuamos em paz, porque Cristo é a nossa paz. Ele é a paz que o mundo não conhece, não pode nos dar. Cristo é a nossa paz, nós temos que declarar isso. Cristo Jesus, tu és a minha paz, né? E certificar, é uma paz que excede todo entendimento, que não tem lógica, não tem raciocínio, algo físico, mas é algo espiritual muito profundo em nós, amém? Aí você pode, uma das características poderosas é essa paz no nosso coração, por meio da vida do Senhor em nós, em Cristo, né? E o quinto aí, o certificado do Espírito é uma forte convicção. Quando você recebe o certificado, você apenas sabe o que sabe, mas não sabe como veio a saber. É uma convicção que não tem origem dos fatos, nem nos arrazoamentos da mente, né? Nos raciocínios da mente, como a gente falou ali. Nós sabemos que somos filhos por meio de quem? Do Espírito Santo que habita em nós, né? Nós não sabemos como, naturalmente falando, mas nós sabemos, porque o próprio Espírito certifica no nosso espírito, né? Essa é uma forte convicção nos nossos corações. E o sexto aí
o testificado do Espírito é repetitivo. O testemunho interior é a voz do Espírito Santo a respeito de algo. E isso pode se repetir muitas vezes. As coisas de Deus são constantes e permanecem. Lá em Gálatas 4:6, como nós já lemos aí anteriormente. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Deus, quando Ele quer nos conduzir para algo, ele é repetitivo, né? Confirmar algo no nosso coração, no nosso espírito. Deus ele repete, sabe? Ele traz confirmações por meio da palavra, por meio do Espírito, do nosso Espírito, por meio dos irmãos, né? Usando as pessoas para repetir aquilo, para que a gente tenhamos cada vez mais convicção, né? Em nossos corações, né? Ele acaba sendo que constante, né? E aquilo que vem de Deus sempre é constante e permanece. Amém? E o sétima característica, né? É o testificado do Espírito, é um conhecimento inexplicável. Depois de ter ouvido a voz do Espírito várias vezes, você começa a saber o que fazer. Ele cria em você um saber, né? Você vai, a partir do momento que vamos amadurecendo, vamos crescendo espiritualmente no Senhor, né? Tendo mais experiências com o Senhor. O que acontece, amados? Nós vamos sabendo que é algo, né, que vem da parte do Senhor, né, que vem de Deus. E assim a gente já sabe, já não vamos ficar naquela dúvida. Pai, isso aqui foi Deus que falou no meu coração. É algum caminho, uma direção, estude para isso. Você vai, dê esse passo de fé aqui. Quero que você vá aqui, você já não saber, porque você já tem maturidade para discernir isso no seu espírito. Isso vai de uma caminhada, isso vai de uma permanência, né, nos caminhos do Senhor. E Ele que nos faz permanecer, né, amado, pela graça. E aí vamos saber, você já tem convicção, sabe? Você já não é criança falando espiritualmente, que você já não é um bebê espiritual, uma criança, mas já tem maturidade para perceber esse saber, essa voz do Espírito no seu espírito, para você dar o passo de fé. Amém? E também nós vamos ver aí algumas proteções contra os erros, né? Nós podemos ver algumas proteções contra os erros. Muitos costumam pensar que tudo aquilo que sentem nas emoções da alma procedem de Deus. Isso é um erro. Um crente almático tem muitas emoções, mas não sabe nada do Espírito, né? Quer dizer, de novo, não podemos ser guiados pela nossa alma. Eu já recitei Provérbios 16:25. Há caminhos que parecem ser retos aos olhos do homem, aquele que anda pela alma, mas são caminhos de morte. Sabe, amado, nós não devemos ser guiados pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, mas precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, lá em Gálatas 5:22-23 fala, né, dos frutos do Espírito, e um dos frutos do Espírito é a temperança, o domínio próprio. O que é ter temperança? O que é ter domínio próprio? É ser guiado, movido, direcionado, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Nós devemos ser conduzidos, sabe, ter esse caminho pelo Espírito, né? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, diz a palavra, né? Como nós já lemos anteriormente, né? Lá em Gálatas 5:25. Devemos ter essa percepção, não sermos guiados pelas circunstâncias, sabe, as emoções, sentimentos que vêm e vão. Não, nós temos que ter cuidado. A emoção vem, mas ela boa, ruim. As emoções são de Deus também, os sentimentos são do Senhor, mas nós devemos ter cuidado quando nossas emoções, né, não sermos guiados por elas, né, mas sim pelo Espírito. Amém? E também nós podemos ver aí, quando você supor que está recebendo a direção de Deus, tem em mente alguns cuidados, né? E vamos ver aí alguns cuidados. Primeiro, na letra A, diz o quê? Essa direção se alinha com os atributos de Deus? É compatível com o seu caráter? Nós devemos, assim, Deus, qual o caráter de Deus? Deus é santo, Deus é verdadeiro, é impossível que Ele minta, né? Deus, Ele é incorruptível, Ele é luz, Ele é amor, sabe? Nós temos que fazer essa direção, se alinha com os atributos de Deus, é compatível com o caráter de Deus. Vamos fazer algo, como ele diz, o Espírito, ele pode o quê? Você já aprendeu, pode nos constranger para fazer algo, ou também o Espírito Santo pode nos restringir para não fazer, não darmos aquele passo,
né? Porque, tipo assim, alguém lhe empresta um dinheiro ou alguém lhe dá um dinheiro para você guardar, né? Guarde, porque eu preciso pagar algo, né? Ali, aí você vai, né? E gasta, sabe? E gasta o dinheiro alheio que não é seu. Aí a pessoa vem procurar, olha, eu estou precisando daquele dinheiro que pedi você guardar, e você não, é, 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 você, eu gastei, sabe? Eu gastei o seu dinheiro, porque isso, começa a inventar coisas, mentiras, sabe? Para nós cristãos é assim, como é feio, sabe? Mentirmos. Isso fere o caráter do Senhor, aquele que habita em nós. Nós temos que andar na verdade, né? Nós temos que ser realistas, verdadeiros com as pessoas, íntegros, né? Termos integridade, andarmos em retidão diante do Senhor, aquilo que agrada a Deus, né? Quando a gente agrede Deus na sua santidade, você lembra? A gente viu lá na aula 1, quando a gente duvida de Deus, quando a gente é incrédulo, né? Quando a gente é incrédulo, a gente agrede Deus aonde? Na sua santidade. Por quê? Porque nós estamos chamando Deus de quê? De mentiroso, não é verdade? Não, me desculpe, né? Quando a gente é incrédulo, a gente atinge Deus aonde? Me desculpe, corrigindo aqui, atinge Deus no seu caráter, isso, no seu caráter. É a desobediência na santidade de Deus, né? Agredir Deus, quando somos desobedientes, é que agredimos Deus na sua santidade. Quando a gente é rebelde, agredimos Deus aonde? Na sua autoridade, sua soberana autoridade. E quando a gente é incrédulo, não tem fé naquilo que Deus falou e fala por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito, nós atingimos a Deus no seu caráter. Nós temos que ver os atributos de Deus, né? Deus, é impossível que Deus minta, Deus é fiel, Deus é amor, Ele é reto, Ele é o justo juiz, né? E nós devemos sempre estar nos indagando, rapaz, será que essa direção se alinha com Deus? Será que é compatível com o caráter do Senhor? Se for, eu sigo, se não for, eu paro e retrocedo, amém? E nós devemos também nos perguntar, é bíblico? Está aí na letra B. Se você deseja fazer algo claramente contrário a um princípio bíblico, isso certamente não é de Deus. Se você se sente paz para fazer algo claramente contrário à palavra de Deus, pode ser um sinal de que ainda não nasceu de novo. Olha como isso é sério. Se eu e você dermos um passo que não está de acordo com aquilo que está na palavra de Deus, que não é bíblico, e que ainda a gente sente paz ao fazer isso, amado, isso é um sério problema. Isso é algo, né, que pode ser um forte sinal de que ainda nós não nascemos de novo. Porque é o seguinte, quem nasceu de novo, eu costumo dizer, sabe, para o meu liderazgo, que é impossível, você que realmente nasceu de novo em Cristo Jesus, que é nova criatura, que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, você é nova criatura em Cristo Jesus, sabe, você não tem como você continuar na mesma visão, na mesma vida que você tinha antes de conhecer Jesus. Você realmente, aquilo que nasceu de novo, sabe, ele vai ter algo no seu espírito, restrição, rapaz, isso aqui não está na Bíblia, isso aqui não é bíblico, isso aqui não agrada ao Senhor. Ele não sente paz, né? E ele não sente paz. Quantas vezes aconteceu comigo, fui ter uma ação ali diante de uma reação diante de uma ação, um falar com a pessoa e tudo, e ali na mesma hora a carne que queria, né, minha mente estava razoando, querendo ser guiado pelas minhas emoções, e o Espírito Santo ali na hora disse, me restringiu, ei, não é assim, isso aqui não está na minha palavra, isso aqui não me agrada. Aí a gente já recua, nós que nascemos de novo. Eu creio que você está aí do outro lado, você que está me ouvindo aí, assistindo essa aula, você já nasceu de novo, para a glória de Deus. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Diga amém aí, pela fé. Você já é filho amado de Deus, e é o Espírito Santo que testifica isso, que você é a nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Aí o outro aí, a letra C. Esta é uma decisão sábia. O Senhor Jesus disse para sermos sábios, né? Como as serpentes, né? Mateus, depois você lê lá em Mateus 10:16, sermos prudentes, né? Tá lá, prudentes como a pomba, e o que? Sábios, né? Espertos como as serpentes. Essa é uma decisão sábia. Será que essa decisão vai trazer glória para Deus? Sabe? Será que vai glorificar o nome do Senhor? Será que eu estou, vou tomar uma decisão aqui importante na minha vida? Você que no seu casamento,
se no estudo, no concurso, na faculdade, na sua casa, algo que você vai empreender, vai começar. Será que essa atitude, eu vou tomar uma atitude, será que isso é sábio? Será que isso vai glorificar o nome do Senhor? Eu devo me perguntar isso, né? Eu devo indagar isso, né? E devemos ser o quê? Sábios, como as serpentes, né? Espertos, né? Temos que estar ligados em todo o tempo, amém? E outra aqui, né? A letra D, que fala: esta direção está em linha com seus dons e habilidades, porque Deus lhe mandaria fazer algo completamente fora da sua experiência. Quando o Senhor Jesus chamou a Pedro, ele estava pescando, e por isso o Senhor disse que ele seria pescador de homens. Há sempre uma relação entre os dons espirituais e os naturais. Você sabe que todo dom, toda dádiva perfeita vem de quem? Vem de Deus, amém? Está lá em Tiago 1,17. Todo dom perfeito, toda dádiva, vem do Senhor. Você sabe que Deus, ele nos dá dons espirituais e dons do que? Naturais. Eu tenho algumas habilidades, tenho alguns dons espirituais, tenho algumas habilidades naturais, né? São talentos que o Senhor me deu, que talvez você não tenha, e vice-versa. Você tem alguns dons espirituais, habilidades que o Senhor lhe deu, que também eu não tenho, entendeu? E é isso, por isso que Jesus é o cabeça, e nós somos o que? O corpo de Cristo. E é aí que a igreja, ela glorifica o nome do Senhor, sabe? É quando eu uso um dom que Deus me deu, uma habilidade que Deus me deu, para glorificar o nome dele, para edificar a igreja. Nunca esqueça, os dons espirituais servem para edificarmos a vida um dos outros. Os dons espirituais que Deus me deu, as habilidades, eu uso isso para o quê? Para glorificar o nome do Senhor e para edificar a igreja, para gerar vida àqueles também que não conhecem o Senhor. E assim, amados, entendeu? E sabe, quando Jesus chamou Pedro, que foi que Pedro era o quê? Pescador. Ele disse, aí ele fez uma correlação ali, ó, uma coisa que estava alinhada. Ele disse: hoje você será o quê? Pescador de homens. Tá vendo? Ele é pescador de peixes. Aí sim, eu tinha habilidade de pescar peixe. E Deus fez ele o quê? Pescador de homens, ganhador de almas para o Senhor, para Jesus. Sabe? Deus, ele não vai nos levar para algo que, sabe, tudo. Às vezes você pensa que eu não tenho esse dom, não tenho essa habilidade, mas já está aí dentro. É porque você precisa ser aflorado, precisa ter revelação desse dom. Mas eu digo com toda certeza que dentro de mim, de você, tem dons ainda espirituais que Deus já nos deu, que a gente nem sabe. Nós devemos, Senhor, traz revelações, traz revelação dos dons que ainda estão aqui, que eu nem sei. Sabe, o dom de ensinar, o dom de pregar. São vários dons, o dom do amor, o dom da fé, o dom da profecia. São vários dons que na palavra de Deus tem, né? Nós precisamos pedir a Deus, Senhor, me dá revelação dos dons para edificar a tua casa, edificar a tua igreja, no nome de Jesus, amém? Sabe, amado? E também aí, a letra E, existem outras pessoas, né? Existem outras pessoas maduras que confirmam a sua decisão. O sábio jamais rejeita o conselho de pessoas mais experientes e sábios. Bem, Provérbios fala muito disso, que aquele que é sábio, ele está sempre ouvindo, sempre aprendendo algo, sabe, amado? Nós não devemos rejeitar o conselho de pessoas mais experientes, mais maduras, sábias que a gente. Tem pessoas que têm já uma caminhada. Por exemplo, nós temos uma liderança, temos pessoas que já são pastores há mais de 20 anos, sabe? Pessoas que já têm uma caminhada com o Senhor, e são pessoas que têm experiências, têm uma sabedoria que eu e você, ainda mais novos na fé, a gente não adquiriu. Sabe? E a gente aprende com eles, a gente recebe, toma posse do conselho, a gente não rejeita. A gente temos que ser sábios para tomar posse, né? Quando a gente pedir um conselho ali de uma pessoa mais experiente, mais madura que a gente, aprender com os mais velhos na caminhada com Jesus, amém, amado? Isso vai nos proteger contra os erros nessa caminhada, porque assim, a caminhada com Cristo, ela é diária, é todo o tempo, é contínua. E a gente vai errar, a gente vai acertar, a gente vai errar e tudo, mas que a gente possa aprender em todo o tempo, ter um coração ensinável, amado. O que agrada o coração de Deus é quando a gente tem um coração humilde para sempre estar aprendendo. Costumo dizer para os meus liderados, sabe, a pessoa que é sábia, a pessoa que é inteligente, que usa a inteligência que Deus dá, ela está sempre aprendendo algo. O crente, o cristão vencedor, ele está sempre aprendendo, ele tem um coração ensinável, sabe, para aprender, um coração humilde. Não é aquele que pensa que já sabe de todas as coisas. Sabe, amado,
estou indo para a minha quarta versão bíblica, né? Nesses 5 anos como cristão, 5 anos, mas assim, eu vou dizer, mais 5 anos e alguns meses. Amado, mas tanta coisa que eu preciso aprender ainda. Eu estou aqui ministrando essa aula para você, mas eu digo, Senhor, me ensina, sabe, edifica a minha vida, me ensina, porque tantas coisas que eu preciso aprender ainda, mas tantas, amado. Eu quero aprender, eu sempre peço ao meu Pai, Papai amado, me dá um coração ensinável em nome de Jesus. Manso, humilde, sabe, que aprende em todo o tempo. Eu quero aprender mais com o Senhor, para edificar a casa dele, sabe, porque eu edifico e sou edificado por meio da vida dos irmãos também. Amados, pois essa foi a nossa quarta aula, né, que essas características elas possam nos dar uma direção para uma vida vitoriosa com o Senhor. Que agradeço por mais essa oportunidade e que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, e até a próxima aula em nome de Jesus. Amém.